Então, eu vou fazer algo que eu achei que nunca faria neste canal, mas por puro entretenimento eu vou fazer. Vou passar alguns dias de folga, então eu disse, esse é o momento propício. Primeiro eu vou parar todas as minhas leituras, inclusive eu estou em plena leitura coletiva de Doutor Zhivago, mas eu vou pausar ele por uns 2 dias para realizar esse grande desejo que do nada surgiu dentro de mim, mas é isso. E aliás, isso faz parte de uma promessa que eu fiz para mim mesmo lá no início do ano, que eu disse eu não posso terminar esse ano sem ter lido este livro. Então, olha no que eu vou me meter. Olha a loucura. Vou passar 24 horas lendo Crime e Castigo. Minha pretensão é ler o livro completo durante esse tempo. Eu escolhi esta edição, mas eu tenho outra da editora 34. Mas eu preferi ler nessa da editora Todavia, porque é tradução do Rubens Figueiredo, que é um texto que ele faz que eu já conheço bastante, porque eu já li o Guerra e Paz, traduzido por ele, Ana Karenina, então para mim é mais familiar. Então eu vou ler Crime e Castigo, olha a loucura. Então, durante esse vídeo vocês vão me acompanhar, ele vai ficar enorme, mas vocês vão me acompanhar todo o processo de leitura, do início ao fim, e lá no final eu digo as minhas considerações sobre este livro. Então eu pretendo terminar esse livro, eu estou começando hoje, 12/11, às 13h40, às 13h40, aqui, 12/11. E aí eu quero terminar o quê? 24 horas lá para amanhã de sexta-feira, né? Hoje, quarta-feira. E aí a minha pretensão é essa. O que eu vou fazer diferente, talvez, é só pausar para dormir, né? Porque todo mundo tem que dormir. Mas eu quero passar um tempo integral lendo esse livro. E aí eu vou comentando ele ao longo deste vídeo. É isso. Ah, comenta aqui se vocês já leram este livro, o que que vocês acham desse livro. Comenta aqui as suas considerações a respeito de Crime e Castigo, de Dostoiévski. Esse é um livro que, ó, eu comecei a ler, li ali umas, acho que não chegou nem a 100 páginas, foi a 100 páginas, e aí eu parei porque tinha outras coisas para fazer, mas eu disse, gente, sempre vai ter coisas para eu fazer. Então, eu tenho que parar algum momento para ler esse livro, porque todo mundo leu, menos eu. Então, estou aqui para fazer esse pagamento dessa minha dívida. Mas vamos lá, que tem muita coisa. Antes de tudo, eu quero fazer algumas considerações. Dostoiévski é um autor que eu gosto bastante. Eu leio sempre. Todo ano eu leio alguma coisa de Dostoiévski. Já li boa parte dessa obra dele. O meu favorito até então é Os Irmãos Karamazov, que para mim é o ápice da obra de Dostoiévski, de tudo que eu li. Gosto muito dos Irmãos Karamazov, que é o último livro dele, mas também gosto muito do primeiro, que é Noites Brancas. Então, são dois livros que eu gosto bastante. Um dos mais do início, mas também o último dele. Mas dizem, né, que eu vou mudar minha opinião depois de ler Crime e Castigo, que dizem que vai se tornar o meu favorito do autor. Veremos. E aí, para leitura, eu separei, claro, né, minha edição de Crime e Castigo, uma lapiseira, uma caneta, mas também um marcador para eu marcar. Não sei se vocês são assim, mas eu adoro marcar o livro e, claro, muitos post-it. Agora vamos trabalhar nisso. Então, já avancei bastante, já são 10 horas e 27 minutos. 10 horas e 27 minutos do primeiro dia, das primeiras 24 horas. Gente, li 168 páginas, né? Tô na 168. Vou começar inclusive agora, né? O capítulo 5 da segunda parte. Já aconteceu muita coisa e o livro está fluindo muito bem. Eu tive um probleminha no início, que foi a questão de me ambientar. Eu acho que o início ainda foi muito lento, porque Dostoiévski vai ambientando, trazendo toda essa questão psicológica que todos nós já sabemos que ele aborda, né, em suas obras,
mas eu gostei bastante e já vi muitas referências aqui até então. E eu quero citar algumas que me chamaram a atenção. Depois eu venho trazendo mais outros detalhes, principalmente sobre o crime, sobre outros pontos muito interessantes. Mas para trazer logo essa questão do início, que me chamou muita atenção, tem ótimas referências, inclusive de outras obras dele. Se você já leu outras obras de Dostoiévski, quando você for pegar Crime e Castigo, vai logo pegar essa referência, que olha, isso já foi abordado em outras obras dele, né? Até porque Dostoiévski trazia muito da sua pessoa, né, do seu cotidiano. Enfim, tem um ponto aqui que eu marquei, que, ó, que até ele diz assim, na rua isso é o personagem Raskolnikov, né, que é um estudante, passando por muitas dificuldades. Tem uma mulher ali meio que como se fosse um agiota que é, empresta dinheiro às pessoas, meio que deixa algumas coisas penhoradas, só que ela cobra juros altos, e enfim, nesse início, Dostoiévski traz uma história bem impactante da pobreza, do descaso ali em São Petersburgo. E o próprio Raskolnikov fica um pouco triste e, ao mesmo tempo, revoltado com tudo que está acontecendo ali. As pessoas pobres, a filha, né, que de um dos personagens aqui que o Raskolnikov sai e vai ali numa taberna beber uma cerveja, ele encontra um homem e esse homem começa a falar sobre a vida dele, são páginas e páginas dele falando sobre a vida dele, uma vida ultramente miserável. A filha se prostitui para sustentar a família. Então é assim, uma coisa bem maluca mesmo, que a gente vai ficando cada vez mais impressionado com a qualidade, principalmente a qualidade das informações em que o Dostoiévski traz, ele traz essa postura, além do mais uma profundidade psicológica que eu nunca vi nenhum outro autor trazendo. E aí, quando o Raskolnikov sai ali na cidade, tem um ponto que me chamou muita atenção, que me lembrou Camus, né? Principalmente o livro ali O Estrangeiro, em que ele diz assim: na rua fazia um calor tremendo, além do clima abafado da multidão, e por outro lado havia o cal, a madeira, os tijolos, a poeira e aquele mau cheiro peculiar do verão, tão conhecido de todos os motores de Petersburgo, que não tem condições de alugar a todos aqueles moradores de Petersburgo que não têm condições de alugar uma casa de veraneio. Tudo isso junto e tudo ao mesmo tempo afetava de modo detestável os nervos do jovem, já tão abalado desde antes. Esse ponto aqui me chamou a atenção, que são fatores externos que mexem com o psicológico do personagem. Eu não sei se vocês já leram, posso até, acho que não vai ser spoiler, não sei, mas tem um momento bem crucial em O Estrangeiro em que o personagem, ao cometer o crime ali, ele vai meio que culpar o sol, a temperatura alta, o feixe de luz nos olhos. Então são fatores externos que meio que prejudica ou influencia, é melhor prejudica não, influencia o personagem. E aqui é a mesma coisa. Esse todo esse conjunto que eu citei ali, que permeia São Petersburgo, meio que influencia também o personagem Raskolnikov, que já estava ali triste, revoltado, e aquilo ali traz mais revolta ainda para ele. E isso me lembrou muito Camus. Quando eu li, eu disse, isso é meio familiar. Eu acho que talvez o Albert Camus tenha lido isso aqui, Crime e Castigo, e tenha pegado essa referência. Tem um outro momento aqui bem interessante, que são os pensamentos intrusivos, né, do personagem Raskolnikov. Quando ele sai lá da casa, né, dessa mulher, ele diz assim, ó: meu Deus, como tudo isso é repugnante. E será possível? Será que eu? Não. É um absurdo, é um disparate, acrescentou resoluto. Será possível que um horror como esse tenha mesmo entrado na minha cabeça? Mas de quanta sujeira meu coração é capaz. Acima de tudo, é sujo, infame, nojento, nojento. E eu por um mês inteiro.
Nesse momento aqui é quando ele sai de lá e tem esses pensamentos de assassinar essa mulher. Então há esses pensamentos intrusivos, pensamentos esses que não tinha passado ainda na mente dele. Então ele sai de lá e vai andando ali por São Petersburgo, que ele vai, né, em direção à taberna. E aí ele começa a ter pensamentos, mas se eu matasse, não sei o que e tal. Porque quando ele chega lá na casa dela, ela vai pegar o dinheiro ali, aí ele começa a ouvir barulhos, ela abrindo uma gaveta, aí ele fica imaginando, será que nessa gaveta tá cheia de dinheiro e tanta gente precisando, e essa mulher é tão ruim, é uma mulher repugnante, porque, enfim, cobra juros altos, aquela coisa toda. Então, meio que eu fiquei até imaginando um Robin Hood querer roubar para dar para os pobres. Não sei, veremos ainda mais para frente. Mas é muito psicológico, gente. Eu tô impressionado, assim, impressionado. E por último, nesse bloco aqui, tem uma parte que me chamou a atenção mais para frente, né? Ah, antes disso, ele sai, né, dessa casa, vai caminhando ali por São Petersburgo, entra na taverna porque ele estava ali meio agoniado, disse que precisava tomar uma cerveja gelada para que esfriasse a cabeça. E lá nessa taberna, que ele encontra um homem, né? O nome do homem eu já não lembro mais, mas Medlienev ou coisa assim. E aí, esse homem, ele começa a falar sobre a vida dele. E aí, o Raskolnikov percebe que a vida dele não é tão ruim quanto a de outras pessoas. A desse outro homem é muito miserável. E aí ele sabe que a filha está se prostituindo, tanto que ele fala, né, que a filha conseguiu uma espécie de carteirinha amarela para que possa se prostituir, porque tinha que ter, parece que essa carteirinha amarela para que possa exercer essas atividades lá em São Petersburgo naquela época. Então, é uma coisa assim, bem. Ó, Marmeladov, o nome do homem. E aí ele vai começar a contar essa questão da miséria, da família, do pessoal passando fome, e isso vai afetando mais e mais a cabeça do personagem Raskolnikov. E aí, voltando aqui para um trecho que muito me chamou a atenção, em que ele diz assim, ó. Amava o marido desmedidamente, mas ele enveredou pelo jogo de cartas, acabou sendo processado e depois morreu. Ele vai citar aqui um exemplo de um personagem, né, de uma pessoa que se enfiou em dívidas para com questões de jogos. E não é diferente. Tem um livro do Dostoiévski chamado O Jogador. E meio que dizem que esse livro é como se fosse um livro autobiográfico, porque vai contar a própria história, né, teoricamente, do vício de Dostoiévski por jogos. Então, aqui ele traz novamente esse tema de forma assim bem sucinta, ele explora mais naquele livro, mas uma coisa que fica bem evidente aqui no Crime e Castigo é a bebida, né? O povo ali, povo pobre, passando por muita dificuldade, eles se enveredavam nas bebidas, né, na bebida alcoólica, meio que para esquecer os problemas. O próprio Raskolnikov, esse outro personagem também, que ele encontra ali na taberna, e lá na própria taberna ele começa a ver as pessoas ali, há um bêbado, é, ele vai citando é, pessoas ali dentro da taberna, que a gente começa a pensar ali, é uma espécie de microcosmo que ele cria ali dentro, e que é um reflexo do sofrimento das pessoas, né? Entram nesse vício da bebida, no vício do jogo. Enfim, eu estou fascinado. São 10h37 agora. 10h37. E aí eu vou ver se eu leio um pouco mais. E eu vou ler até quando o sono chegar. Eu já falei pra vocês, eu estou com um problema de insônia. E eu tô dormindo muito tarde, gente. E aí eu vou adiantar isso aqui, porque eu quero ver o que vai acontecer mais. E amanhã eu vou passar o dia lendo também. Tô livre esses dias e aproveitar, né? Aproveitar, porque o meu objetivo desse ano era concluir o ano e ter lido Crime e Castigo. Enfim, até agora tá bom demais.
É o Dostoiévski puro aqui, é o suco, é o puro suco do Dostoiévski. Então, tá bem legal. Como eu disse, no início demorei um pouco mais para me ambientar, porque eu não sabia o que estava acontecendo, porque Dostoiévski nos joga já dentro da história, e aí ele vai trazendo elementos e a gente vai montando esse quebra-cabeça. Enfim, eu tô na página 168, mas eu vou ver se eu consigo chegar ali na página 200. Se eu chegar na 200 hoje, eu estou bem satisfeito. Se passar, melhor ainda. E sobre o crime. Antes de falar sobre o crime, né, tem uma cena icônica, mas o que é mais interessante é a carta que Raskolnikov recebe da mãe. E essa carta é uma carta muito extensa. E ao mesmo tempo de ser tão extensa, trazer muitas informações, tem a questão de que aumentou mais ainda o ódio dele contra tudo e todos. Eu digo tudo e todos porque ele já estava com ódio de tudo que estava acontecendo, de ver as injustiças, a pobreza, e também tem um quê de Robin Hood ainda um pouquinho na frente, até eu marquei para vocês depois comentar. Nesse contexto todo do crime e tem todo esse prelúdio trazendo ali com a carta é uma carta muito reveladora porque ele não sabia que a mãe e a irmã estavam passando por problemas financeiros por causa de dívidas que a mãe fez para mandar para o filho. Ele recebeu uma espécie de dinheiro adiantado lá, não sei quanto, não lembro mais ou menos quanto, acho que foi 30 rublos, enfim, que para a época era muito dinheiro. E aí ele recebeu para uma ajuda de custo lá. Só que tudo bem, né? Ele achou que era um dinheiro que estava ali nas economias de Dunia, que é a irmã dele, porque era o que foi dito. Mas não era isso. A irmã dele foi trabalhar em uma casa de gente rica ali. E aí ela contraiu uma dívida, porque quando ela começou a trabalhar, ela pediu um adiantamento. E esse, acho que foi 100 rublos. E desse adiantamento, ela entregou para ele uma boa parte. Acho que foi 60 rublos, enfim, não lembro, ou 30. E com isso, a mãe dele, foi 60 rublos, né? Porque a mãe dele já tinha conseguido 30 anteriormente e aí já tinha se endividado com uma espécie de também de agiota lá que ela prometeu, enfim. Ela tinha dado os 60 rublos, né, a irmã, quando ele veio, e aí os 30 a mãe mandou depois, e aí foi que ela contraiu uma dívida, enfim. Por isso que ela passou muito tempo sem comunicar com ele. Tinha passado ali uns 2 ou 3 meses sem comunicação, porque nem dinheiro para mandar a carta ela tinha. Então, depois de quitar essa dívida, aí sim ela conseguiu mandar essa carta. Mas voltando para a história de Dunia, né, que é a irmã do Raskolnikov, nessa história toda, ela se prejudicou muito. E aí foi aumentando muito o ódio do Raskolnikov. Por quê? Ao entrar nessa casa grande lá, nessa casa de gente rica, ela pegou e contraiu essa dívida. Ela não podia sair dessa casa enquanto a dívida não fosse paga. E aí estava acontecendo alguns assédios ali dentro do patrão. E ela queria muito sair, ela era uma pessoa muito correta, ela não concordava com aquilo e queria sair daquilo tudo. No fim das contas, ela não conseguiu sair. Mas a patroa dela, né, que é a esposa desse homem, viu o patrão meio que dando em cima dela, numa espécie ali de jardim, e a patroa achou que a culpa era de Dunia. Aí foi um escândalo, né? A cidade toda soube disso. Nessa carta, a mãe vai contando tudo isso. E a família ficou ali meio que em desgraça. Até a mãe adoeceu, aquela coisa de, de, de toda a cidade ficar contra ela. Só que depois, né, vem o marido, né, o ex-patrão dela, dizer para a esposa, olha, não foi bem assim, fui eu, porque meio que ele ficou com a mente pesada, bateu aquele arrependimento. Não fui eu, não foi ela, é uma pessoa muito íntegra, tanto que Dunia sempre falava, olha, não é adequado e tal. Inclusive ela fez uma carta e essa carta foi uma espécie de salvação para ela. Nesse contexto todo, o que a gente percebe quando ele termina a carta,
ele fica meio que revoltado porque nesse fio todo aparece um pretendente e ele diz que vai casar com ela. Nessa história toda do pretendente, diz, vai para São Petersburgo, passar alguns dias. Só que quem paga é a mãe dele, né? A mãe, a viagem. É a mãe dele, não o pretendente, porque ele disse, não, ainda eu consigo levar um baú com suas roupas. Só sei de uma coisa, juntou tudo isso e o Raskolnikov se revoltou mais ainda, dizendo: você não vai casar. Ele dizendo, né, para dentro da mente dele e em alguns momentos gritando: você não vai casar, você não vai casar enquanto eu estiver vivo, porque eu vou impedir. E aí vem aquela voz interna na mente dele dizendo: olha, como é que você vai impedir isso? Como é que vai ser? Porque ele tem uma coisa muito interessante que em algum momento real eu concordei com o personagem Raskolnikov, em que ele diz assim: olha, Dunya é uma jovem que não se vende. Então ela fez isso para salvar alguém. Se foi a mãe, para salvar a mãe, para salvar o irmão primogênito, que é o Raskolnikov. Então ela fez isso para salvar alguém. E era o irmão que ela amava muito. Na própria carta da mãe, a mãe enfatiza: sua irmã te ama demais. E aí ela queria casar com esse homem, o Piotr, né, que é um homem teoricamente rico, tem boas relações, parecem dois empregos, aquela coisa toda. E ele poderia, de certa forma, ajudá-lo nesse futuro do Raskolnikov, trabalhando ali no escritório dele, em São Petersburgo, aquela coisa meio que favores familiares. Mas ele não concorda com isso, porque ele percebe na carta que esse casamento não é um casamento por amor, não é um casamento adequado. A Dunya está se vendendo para ajudar uma pessoa, um terceiro, seja lá quem for. Mas essa pessoa é o irmão. Então ele não concorda. Ela não casa porque eu sei que ela está se sacrificando. E é bem interessante isso. E eu concordo com ele, porque pelas características que fazem ali, né, é um casamento que não vai dar certo. O homem não ia pagar nada nessa viagem. Quem ia pagar era a mãe dele, que estava se endividando mais uma vez para que ela pagasse a viagem de trem para São Petersburgo. Porque poderia muito bem ele ter pago, já que ele queria tanto casar. E na carta, né, a própria mãe dá uns indícios lá, umas características que parece que esse homem não é um homem tão interessante, tão bom quanto se pensa. Ele é um homem rude, ele é um homem mesquinho, ele é um homem que seja muito, talvez, muito egoísta. Então tem algumas características que o personagem ele pega e descreve muito bem. E desses pontos eu concordei com ele, quando ele diz dessa forma que o casamento é um casamento que já começou, que aliás, que vai começar já ruim, porque tem interesses por trás, não é um casamento por amor. E ele se revolta, sai dali, e aí entra em outras conversas ao longo do caminho. E essas conversas chegam um ponto lá com uma pessoa que conhece, né, essa agiota, ao qual ele deixou lá um relógio do pai, deixou um anel que a Dunya deixou com ele para lembrar dela, para penhorar para ele pegar o dinheiro. E aí esse homem, né, que está conversando com o Raskolnikov, disse: ó, aquela mulher é uma mulher ordinária, é uma mulher que só pensa nela, que só quer ferrar o pobre, as pessoas. E aí tem um ponto em que ele dá uma característica meio disso, é um pouco de Robin Hood, porque diz assim: em troca de uma vida, milhares de vidas salvas da podridão e da desgraça, uma morte em troca de 100 vidas. É uma questão de aritmética, e o que significa no computo geral. A vida dessa mulher, dessa velhota tuberculosa, burra e perversa,
não mais do que a vida de um piolho, dizendo que a vida dela não vale tanto, né? De uma barata e até de nem isso vale, porque a velhota é nociva, ela devora a vida dos outros. Há pouco tempo de maldade, mordeu o dedo de uma mulher lá chamada Lisa Vieta. Por muito pouco não decepou. É claro que ela não merece viver, comentou o oficial, mas a natureza é assim. E ainda tem uma questão de exploração, né, que relatam, né, que essa mulher parece que tem uma irmã, que ela explora, né, o tempo todo, mas trazendo esse pensamento Robin Hood, diz, o quanto poderia ajudar a morte dessa mulher, né? Porque ela não ia explorar mais pobres, mais pessoas. E aí isso internaliza mais ainda nos pensamentos intrusivos do Raskolnikov, porque eu já falei anteriormente que o Raskolnikov estava com aqueles pensamentos, até eu li para vocês, o pensamento intrusivo, que pensamento é esse? Pensamento horroroso. E aí ele aumentou mais ainda a proporção desse pensamento de matá-lo. E então ele pega o machado, vai até lá na casa dessa velhota e faz uma emboscada, uma espécie de, trouxe mais um item para a senhora avaliar. E ao abrir uma bolsa lá para ela avaliar, né, o item lá dentro, ela fica de costas e ele coloca ali o machado de frente dela e você já imagina o que vai acontecer. É uma cena muito cinematográfica. Mas, gente, que romance absurdo, absurdo. Eu já me adiantei bastante, eu espero concluir até amanhã pela manhã, na sexta-feira, hoje, quinta-feira, praticamente vou dar uma pausa porque eu vou almoçar, já é meio-dia. Então é isso, estou lendo direto, já estou aqui entre o real e o irreal da mente de Dostoiévski e eu já li 377 páginas. Então, vamos lá, né? Eu tenho ainda muito chão pela frente e eu tô gostando dessa experiência. Depois eu quero trazer mais outros pontos para a gente ir discutindo questões sobre a culpa. E esse momento é muito crucial no romance, a questão da culpa. E porque a culpa muitas vezes vem depois. Tem algumas discussões anterior ao crime em que vai moldando, né, a mente de um assassino, em que você fica meio que tem um ponto lá bem crucial que é como se você não fosse você. E aí quando eu li esse ponto, eu me vi muito pensando na questão animalesca. E me veio à mente um livro muito interessante do Émile Zola, A Besta Humana, que tem esse momento de extravasamento da raiva. É um livro que eu gostei bastante quando eu li na época. É um extravasamento da alma e às vezes você fica naquele impasse se é realmente você ou um ser que nasceu dentro de você, um ser raivoso. E aí tem muitas características animalescas que a gente fica se perguntando: isso é realmente do ser humano? Sabe? É maravilhoso e vem a construção de um ser que não é característica de um humano, um ser monstruoso. Então é a característica da formação da mente assassina, que parece que foge da realidade. Enfim, nesse momento já passei, ainda não concluí o livro, mas eu acho que eu vou concluir só amanhã mesmo ou durante a madrugada, não sei. Eu achei esse livro aqui nas minhas coisas e eu vi que tem um capítulo sobre Crime e Castigo e eu acho que depois que terminar o livro eu vou dar uma olhada para ver se tem alguma informação legal. Mas o que me chamou a atenção nessas próximas partes que eu li é o protagonismo de Razumiki, né? Eu acho que é isso que se pronuncia, que é um amigo fiel do Raskolnikov. Então, até agora, a polícia ainda não descobriu se foi ele ou não. Então, o que está interessante aí no jogo é a confusão mental do Raskolnikov. Uma coisa que nos chama atenção, que chega o pretendente, né, da irmã dele,
E ele escorraça esse homem de lá da casa porque não acredita na conversa dele. Primeiro, o homem está meio perdido ali. Eu até tive um pouco de pena, né, desse pretendente de Dunia, porque pareceu uma pessoa boa. Então ele procurou o Raskolnikov e aí quando chegou lá, ele acreditou no início que o Raskolnikov não tinha lido a carta ou não tinha tido acesso à carta, e ele perguntou se ele sabia o motivo pelo qual ele estava ali. Então ele a priori disse: Não, não sei. Tudo rude, sabe? O Raskolnikov tá meio estranho. Eu sei que dias depois chega a irmã e a mãe ali, meio que abraça ele, chora, e ele não tem uma reação tão interessante. E elas ficam até preocupadas. E aí até o amigo dele, o Razumi, que eu acho que tava meio embriagado, e aí ele diz assim: Ah, o médico disse que parece que ele não tá bem da cabeça, ou seja, tava meio louco. E elas ficam preocupadas com isso. É tanto que depois o Razumik vai encontrar elas lá no hotel em que elas estão hospedadas, uma espécie de hospedaria lá. E aí ele fala: Olha, o médico falou, é como se ele tivesse uma dupla personalidade. E era o que eu suspeitei desde o início, que o personagem ele tinha uma espécie de dupla personalidade, porque é o que a gente se vê, é o que a gente observa desde o início. Não sei se vocês que já leram esse livro perceberam isso também. Quando ele começa a falar ele, o Raskolnikov, mas a mente dele também fala ao mesmo tempo. Que é aquela confusão, né, de cometer ou não o assassinato. E vem aqueles pensamentos intrusivos, e aí ele se questiona: é mesmo verdade isso? Que coisa horrorosa. Então, aqui a gente pode perceber o Raskolnikov doente ali na cama e veremos, né, o que, que vai acontecer. Essa angústia dele, ela é uma característica, para minha visão, da culpa. É um homem que está convivendo com a culpa, até porque tem pessoas inocentes, meio que, não sei se está presa, mas foram incriminadas. Até tem uma espécie lá, não sei se é palhaço, não sei o que, ao certo o que ele é, mas tinha um homem que ele tá, um artista, coisa assim, ele está sendo um dos maiores suspeitos, né, de ter matado aquela mulher, né, a mulher que é uma espécie de agiota, a irmã dela. Sim, eu acho que eu não comentei no outro bloco, é que ele, além de matar essa mulher, a agiota, e quando ele sai da casa, ele encontra a menina lá. E essa menina que é como se fosse a irmã dela, eu não sei se de fato é a irmã dela, e aí ele mata também. Então, ele tinha planejado só um assassinato e agora ele tem dois nas costas. A polícia está investigando, está tentando encontrar. O problema é que percebemos também que ele é muito burro. Porque ó, a gente percebe ali, se ele poderia fugir daquele lugar de São Petersburgo e ir para um lugar bem longe, ou um país europeu distante, e sumir do mapa, e ponto. Mas ele ainda convive ali, e ele convive com esse peso na mente. É uma eterna culpa que ele vai levar para o resto da vida. Até porque virou marca, né? É como se fosse uma tatuagem. Tá marcado na pele dele essa culpa. Então ele vai passar por lá, pela casa, ele conversa com pessoas, ele foi até lá para saber se a casa iria ser alugada, enfim, porque morreu uma pessoa aqui, e as pessoas acham estranho tudo isso. Vai chegar algum momento de pegarem ele, porque meio que ele vai se entregando. E aí me vem à mente, me vem à mente outros pontos. É aquela questão da mentira que não se sustenta. Porque a questão do pensamento dele sobre a culpa é tão forte que é ao ponto que ele vai se entregando aos poucos. Os amigos dele tá estranhando o comportamento dele. O médico também percebe esse estranhamento e afirma que ele não está doente, mas poderia ser algo da mente dele, então suspeita de uma espécie de loucura, algum distúrbio psicológico. Ao mesmo tempo, tem a família dele, né, a irmã e a mãe, que me dá super pena, porque na própria carta
lá no início, que ela deixa ali para ele uma carta bem extensa, e ela diz que ele é uma das únicas esperanças delas. E talvez por isso que a Dunya se sacrifique tanto e se sacrificou tanto por ele. Foi trabalhar naquela casa onde o patrão meio que estava dando em cima dela, né, com vários assédios. Ela passou por aquilo e agora ela tem que casar com um homem que talvez ela não ame. Pelo que está na carta, dá para perceber que ela não ama esse homem. Então, mas ela faz esse sacrifício para o Raskolnikov, sim, porque ela quer que ele tenha um futuro. E talvez esse futuro que ele tenha, que possa sim ser promissor, possa ajudar elas. Então, por isso que a mãe, no meu entender, a mãe fala que ele é a única salvação e ele é importante para isso. Gente, é um livro magnífico, magnífico. E eu me questiono, né, por que eu não li este livro antes. Mas enfim, vou ler agora bastante, já peguei ele no Kindle, inclusive, vou pegar até meu Kindle, tá ali na sala. Eu agora baixei para o Kindle e vou ler no Kindle, porque eu fico deitado ali na cama e lendo, eu acho mais confortável do que pegar esse calhamaço que já estava me cansando de um jeito. Então, tava ficando muito cansado lendo nesse. Eu tava botando assim em cima da barriga, e aí tava no isso. Mas, enfim, tô amando demais essa história. E aí eu quero também trazer um desfecho no final desse vídeo, contando tudo sobre o que eu achei desse romance. Até agora é isso. É muita coisa, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo também tem uma pessoa inerte ali que meio que não sabe o que quer da vida e não sabe o que fazer. Veremos o que vai acontecer. Terminei. Finalmente terminei Crime e Castigo de Dostoiévski. Foram 3 dias, basicamente, claro, porque eu precisava dormir, porque o meu objetivo era fazer em 24 horas, ler direto, mas aí eu tinha pausa para comer, tinha ali para dormir. Eu dormi pouco esses dias, mas deu certo. Eu acho que se eu somasse, é porque eu não somei. Mas olha, hoje estamos o quê? Sexta-feira, viu? Sexta-feira, 14 do 11. Mas se eu tivesse somado todas as horas, talvez somando tudo, poderia chegar em 24 horas. Vou comentar um pouco sobre a saga de tudo isso que eu passei. Vocês viram alguns takes aí, mas depois eu venho conversar sobre o livro em si. Eu escolhi essa edição, como eu tinha dito lá no início, tem uma edição ali da 34 no box, mas eu preferi ler nesta edição, porque, enfim, já estava acostumado com a tradução e o texto do Rubens Figueiredo, que ele já tinha traduzido livros que eu já tinha lido, como Guerra e Paz, Ana Karenina, Ressurreição, do Tolstói, então eu já tinha familiaridade, né, com sua escrita, enfim, com sua tradução. E, enfim, amei a tradução, muito fluida, muito tranquilo de ler, não vi nada de muito empecilho, assim. Quem já está acostumado a ler literatura russa, então talvez não vá sentir dificuldade alguma com essa obra. Aí eu já estava cansado, como eu até falei em algum momento, de ler no físico, que é bem grande. Esse físico aqui tem umas 580 páginas, 595 páginas, eu acho. É umas 595, quase 600 páginas. E aí eu já estava cansado, carregando isso, e enfim. E aí eu peguei no Kindle mesmo, baixei para o Kindle a edição da Todavia, aqui, e meti a cara para ler no Kindle e terminei nesta madrugada. Acordei assim super cansado e com a mente cansada. E eu não sei se eu farei isso novamente, esse experimento de ler um livro tão denso e
tão rápido. Em algum momento eu vou reler esse livro e quando eu for reler, já quero reler na edição da 34. E eu li um capítulo que é bem curtinho desse livro aqui hoje de manhã, e aí me ajudou muito a esclarecer muita coisa sobre o crime e castigo. E de fato é um crime e o castigo. Eu queria entender, porque uma coisa, não sei se vocês, mas eu adoro entender o motivo pelo qual o autor escolheu o título. E aí também as traduções, né? Às vezes tem a tradução do título para o português e às vezes não condiz muito bem com a tradução do título original. Mas eu gostei muito do título porque ele entrega basicamente o que o livro representa. Primeiro tem um crime e depois tem um castigo. O castigo é ele mesmo se autocastigando. Então tem aquela meio que autoflagelação do próprio pensamento dele, porque o pensamento dele pesou e muito ali em todo aquele ato que ele cometeu. Mas vamos partir do princípio. Como eu comentei em alguns takes, um pouco da história, né, do Raskolnikov lá no início, então eu vou pular um pouco dessa parte de introdução. O que eu achei da obra? Primeiro, não é sobre o crime. Uma coisa que eu tinha em mente, era sobre o crime. Ao meu ver, não é uma obra sobre o crime em si. Até porque o crime acontece muito cedo no livro, ali nas primeiras 100 páginas. O crime já acontece. Não é aquele crime que você. Como trailers, né? Que a gente tem que ter um crime e a gente fica tentando buscar ali, tipo a Agatha Christie ou outros autores de romance policial, onde a gente fica tentando buscar quem foi o autor do crime. Não é esse tipo de livro. Para mim é um livro psicológico. Então é mais sobre a questão psicológica do personagem e de alguns outros personagens do que do próprio crime em si. O crime, claro, foi o ponto de partida de toda essa história, mas partindo desse crime, a gente observa muita coisa e aí a construção dessa narrativa. Dostoiévski, a gente sabe muito bem que tem esse lado muito psicológico e existencialista. Aqui não deixa de ser um livro existencialista, então, que fala sobre a existência humana, sobre a morte, sobre a vida. Tem esses pontos aqui nessa obra. E o livro me marcou bastante. Ele, como eu disse a vocês, o meu favorito ainda continua sendo Os Irmãos Karamazov. Para mim ainda ele é imbatível, gostei bastante do Crime e Castigo, talvez uma releitura possa até mudar de opinião, mas para mim Os Irmãos Karamazov ainda é meu favorito por tudo. Porque eu acho que Os Irmãos Karamazov, ele engloba tudo o que tem nas obras de Dostoiévski. Mas enfim, o livro foi escrito em 1866, em plena Rússia ali polvorosa, nessa questão de social, né, enquanto ricos tinham muito dinheiro e pobres eram muito miseráveis. Então, partindo talvez esse pressuposto, o Dostoiévski escreveu sobre isso, até porque a sua própria vida era uma vida muito miserável. Ele era muito endividado, ele se endividou com questões de jogos, como eu já até falei anteriormente. Aqui no livro também foca muito na questão da bebida e foca, né, na pobreza. E a pobreza aqui, não sei se vocês percebem, ela está intrinsecamente ligada à prostituição. A gente viu aquele caso, né, daquele homem lá na taberna, onde o Raskolnikov entra lá e ele começa a conversar sobre a sua vida e fala e cita, né, sobre a sua filha que se prostitui para sustentar a família. Existem outros contrapontos ali também, onde o Raskolnikov vai andando por uma avenida e encontra uma garota meio bêbada ali, sentada numa praça. Ela tinha mais ou menos uns 15, 14 anos, pelo que ele diz. Só que tinha um homem gordo ali, meio vestido, bem vestido, mas de olho nessa garota. Então ele faz um escândalo ali, olha aquele homem e tal. É tanto que, se eu não estou enganado, nesse ponto ele até chama um homem, o mesmo nome, ele chama esse homem, ele nomeia esse homem como se fosse o homem
o mesmo nome do patrão de Dúnia, né, daquela que ele assediou a irmã. Então, esse momento de alucinação. E falar em alucinação, ele fala sobre isso antes do crime e um pouco também depois do crime. Ele não fala da palavra alucinação, ele fala da palavra fantasia, que ele estava fantasiando o crime. E aí depois, bem próximo do crime, ele se assusta com o que ele estava pensando, porque meio que materializou na mente dele a questão do crime em si, né? Do desfecho disso tudo, e a gente sabe muito bem que ocorreu esse desfecho. Ele cometeu ali 2 crimes, e aí vem outros pontos que desencadeiam, né, nessa história. É um romance, até aqui diz nesse livro, que me chamou muita atenção, é um romance sobre o capitalismo. A gente vê ali o capitalismo, ele cita aqui que o capitalismo, ele tem como rostos, né, a figura do capitalismo é muito representado por 2 personagens. Primeiro, aquela mulher, né, a agiota. Essa agiota, ela tem o rosto do capitalismo, então é uma coisa que muito me chamou a atenção. Eu não estou lembrando o nome dela, deixa eu ver se eu encontro aqui. O nome dela é Aliena Ivanova. Então, é a representação do capitalismo. Fiz várias marcações. Então, ela é uma representação do capitalismo. E também tem o Piotr Petrovich Luzhin. Vocês sabem muito bem, quem leu sabe que o Luzhin é o pretendente, né, o noivo ali de Dunia. Talvez seja por isso que ele não queria que Dunia se casasse com esse homem. Vocês lembram que em uns takes anteriores eu falei o seguinte: eu fiquei até com pena do Luzhin, que foi lá com toda a boa vontade falar com o Raskolnikov e acabou dele tratando mal e tal. E aí, ao ler esse livro, ficou muito claro a, todo o alvoroço, né, do Raskolnikov para esse homem. E aí eu vou até ler o trecho aqui em que o Nikolai Tryshov, que ele escreveu O Estilo de Dostoiévski, aqui, e ele diz assim, ó, a análise dele foi muito pontual e eu concordei com o que ele diz. Diz assim, ó, mas essa imagem externa bem apessoada esconde o íntimo de um experiente. É aquele homem, né, bem vestido, simples, fala bem, se comporta bem. Ele diz assim, ó, experiente, mediador de negócios, um negociante abutre, capaz de qualquer sujeira. Esse homem era um negociante, então ele representava o capitalismo. Então, o capitalismo ele está intrinsecamente ligado àquela pobreza e a pobreza está intrinsecamente ligada à prostituição. Por isso que o Raskolnikov ficava tão revoltado. Tem a Sônia ali também, né, essa personagem muito icônica, que de certa forma o Raskolnikov gosta dela, e aí tem essa preocupação com a prostituição. E aí quando ele fala, ele fica muito revoltado quando Dunya é assediada, né, pelo patrão dela, tem essa ligação também ligada ao abuso. O próprio Luzhin, né, que é o noivo da Dunya, meio que comprando a Dunya, de certa forma. Então, tudo isso tem uma ligação intrínseca, né, de compra do feminino. Então, é muito esclarecedor esse livro. Aí diz assim, ó, o programa de Luzhin é o conhecido programa da chamada liberdade econômica. Em outras palavras, uma franca analogia dos princípios da concorrência capitalista. A essência do capitalismo em Crime e Castigo manifesta-se ainda nos elementos da agiotagem, aquele caso lá da mulher que recebia, por exemplo, que recebeu do Raskolnikov o relógio, um anel e outros itens de outras pessoas em troca de dinheiro, só que ela cobrava um juros altíssimo. E aí eram juros por cima dos juros. Aí da especulação e da rapinagem, que se apodera também das pessoas mais pobres. É muito, muito esclarecedor. E ainda fala que
O capitalismo aqui abomina as pessoas maltrapilhas. Diz assim: essa rapinagem miúda e essa especulação é inseparável de uma miséria desesperadora. Ao longo do romance, ao lado dos capitalistas, estão também o maltrapilho, que é o próprio Raskolnikov e outras pessoas que até ele, em alguns momentos, chamavam ele, ó, como você tá mal vestido, você tá sujo, quantos dias você não toma banho, você tá maltrapilho. Então, é a representação do oposto do capitalismo ali, essas pessoas maltrapilhas, porque não tem onde nem tomar banho, não tem dinheiro nem para isso. Além do mais, uma coisa que muito me chamou a atenção, aliás, são duas coisas que me chamaram a atenção. Acho que a própria São Petersburgo é um personagem em si, porque ela é muito citada aqui, e a São Petersburgo, logo no início, que ela é bem retratada no livro, e aí eu até já disse aqui em algum take, que quando o Raskolnikov está andando ali, aí tem o sol batendo, tem a temperatura, tem o barulho. Então, a própria São Petersburgo tem uma vida. Então, eu caracterizo muito como um personagem em si. Além disso, tem toda essa questão do psicológico dele, que muito me chamou a atenção, e a culpa. Por isso que eu digo, é crime e castigo. O crime que ele cometeu ali, que a gente sabe muito bem, com as duas personagens lá no início, e o castigo. Para mim, o livro é mais sobre o castigo do que o crime. O crime foi o estopim, mas o castigo, ela permeia o livro inteiro, porque o crime ocorre nas 100 primeiras páginas. E o resto do livro, que são quase 600 páginas, é o psicológico dele matando ele. Porque ele tá com essa culpa, ele carrega essa culpa. Em alguns momentos a gente até acha que ele vai se entregar, ou ele vai dizer para todos que fez aquilo, né? E aí essa culpa fica ali corroendo. E a culpa, ela vem por diversas formas. Por isso que a gente percebe um personagem tão irritadiço. É um personagem que antes era tão amoroso ali com a família, que a família é o pilar dele, mas chega ali a família e se depara com o Rudy, tão irritadiço, né? E tanto a mãe quanto a irmã, Dunya, não reconhece o Raskolnikov, porque ele está totalmente transformado. E aquela transformação é a culpa já lhe corroendo. Tem outro ponto que muito me marcou, é o lugar onde ele reside. É o lugar insalubre, um papel de parede se deteriorando, tanto que ele esconde algumas coisas ali, né, por trás do papel de parede. O papel de parede se deteriorando, e aí vem uma metáfora muito interessante, que não está em nenhum lugar aqui, mas eu pensei, fazendo um link com outros livros. Eu não sei se vocês leram um livro chamado O Papel de Parede Amarelo, onde o papel de parede ele era uma metáfora do que a mulher estava passando. E aqui eu vejo o papel de parede desse ambiente em que ele vive, um ambiente insalubre, um ambiente claustrofóbico e sujo. Esse papel de parede como uma metáfora da própria vida dele. É um papel sujo, é um papel que está se deteriorando, se desgrudando da parede, e que todo mundo, quando chega lá, acha horroroso. Então eu vejo o papel de parede ali como uma metáfora da própria vida do Raskolnikov, né? Então é um significado muito grande. E o Dostoiévski tem esse lado de trazer esses elementos em seus romances para que a gente traga, se debruce, né, nesses significados. O próprio Gente Pobre, Noites Brancas, ambos os romances ali muito bons, mas eles têm um ar metafórico, tem os seus detalhes em que a gente vai se debruçar nesses detalhes e trazer muitos significados. Não é diferente com os irmãos Karamazov, onde cada irmão tem um significado e traz também uma espécie de metáfora sobre a própria sociedade russa. Então aqui não é diferente. Eu gostei bastante, é um romance assim perturbador. O crime é muito chocante, não vou
descrever. Já até falei em alguns takes sobre o crime, mas o crime é muito chocante. Eu acho que você lendo, mesmo que você saiba como foi o crime, você vai se deparar com algo mais chocante ainda. Mas o lado psicológico do personagem foi a que mais me marcou. E aí, como eu falei anteriormente, daí tem um sentido do crime que ele fez e do castigo que ele está sofrendo. É um castigo dele próprio. Ele está se corroendo, ele está se decompondo, ele está se deteriorando. Por isso que eu digo que o papel de parede no quarto onde ele vive é muito como uma metáfora da própria vida dele, uma vida desgraçada. Aí a gente pensa num outro momento. Ele tinha tudo para ser um jovem muito interessante, porque ele era inteligente, estava na faculdade, a faculdade ocupava a mente dele. Ah, lembrei do outro ponto aqui. Vocês lembram aí, quem leu, na faculdade ele era uma pessoa muito antissocial. Então ele ficava recluso, né? Ele ficava recluso, ele não tinha muito, muitos amigos. Eu acho que o único amigo que ele conquistou ainda foi o Razumiki, que é um amigo muito fiel. Mas ele não tinha amigo nenhum, ele ficava recluso, ninguém gostava muito dele, porque parece que é uma pessoa amargurada, meio rabugenta. E aí essa questão do antissocial ele traz para a vida dele e para o resto da vida dele. Ele sai da faculdade, ele abandona a faculdade, mas ele continua com esse aspecto antissocial. E esse aspecto antissocial está intrinsecamente ligado ao comportamento dele com as pessoas. Ele meio que não gosta muito de gente, ele meio que abomina algumas pessoas, ele prefere ficar recluso no lugar dele. Então ele é meio fora da realidade do social. Ele não sei se caracterizava como um sociopata, mas ele traz essa característica do antissocial, mas é muito exacerbada. É um romance para ser relido e relido e relido. Eu amo todas as obras de Dostoiévski porque eu acho que todas têm um significado muito genuíno. Eu acho que nenhum outro autor conseguiu escrever como Dostoiévski, porque ele era genial. Eu acho que nenhum outro conseguia trazer de forma tão genuína e intrínseca a parte psicológica do ser humano. Ele aqui exacerba tudo. Chega a alguns pontos que é tão exagerado a questão do crime, né? Porque em alguns momentos seja até possa até ser caracterizado como um pouco caricato, porque foi tão bagunçado o jeito que foi feito, nada foi premeditado. Aliás, meio que foi premeditado só um crime, e depois veio o outro logo em seguida, então ficou tudo muito desajeitado. Então, nesse contexto todo, a gente percebe, claro, o amadorismo dele e dele ser um cara muito inteligente, mas tem esse amadorismo dele e, e por outro ponto, o castigo, que o que é interessante para fechar esse raciocínio, o castigo, ele não vem dos outros, ele não vem da justiça, ele não vem de nenhum ponto, ele vem dele mesmo, ele se autocastiga. Então, é uma mácula que ele vai levar ali para o resto da vida. Maravilhoso, o desfecho desse livro é um desfecho genial, que a nível mesmo, Dostoiévski mesmo. E aí, muitos não gostam dessa capa, mas eu adorei. Principalmente agora, né, depois que a gente termina o romance e vê todo o contexto, aqui você pode perceber as botas, os sapatos todo velho, né, a roupa meio velha, o jeito largado, é bem característico do próprio Raskolnikov, o machado com sujo de sangue, e tem até um espirro aqui atrás. Eu gostei bastante do projeto. Enfim, é isso. Comenta aqui o que, que vocês acharam de tudo isso. É, Querem que eu traga mais leituras de 24 horas? Olha, e dê sugestão aí de leituras de 24 horas. Comenta aqui se vocês já leram Crime e Castigo, o que, que acharam, qual a interpretação de vocês, o que que... Enfim, quero saber, eu quero saber. Eu amei essa experiência. É uma experiência que eu repetiria?
Sim, mas não agora, porque é cansativo. Eu só fiz isso porque eu estava um pouco doente, ainda estou me recuperando, e outra que estou há vários dias de folga. Eu disse, vamos fazer algo diferente para o canal? Vamos. Vamos fazer uma maratona 24 horas no sigilo, não vamos revelar a ninguém que eu li isso aqui, que o que eu geralmente eu gosto de postar nos stories, até vários dias eu não posto nada nos stories, enfim. Vamos ler aqui, vamos trazer uma surpresa para o pessoal com essa análise sobre Dostoiévski e, claro, o livro Crime e Castigo. É isso. Paguei minha dívida do fim do ano. A minha dívida era essa. Eu teria que terminar o ano e ter lido Crime e Castigo. Foi muito válido. E um dia eu vou reler. Como tá me dando vontade de reler Os Irmãos Karamazov, por incrível que pareça, porque eu amo demais esse livro. Mas, ano que vem, nas leituras coletivas lá do Catarse, teremos um Dostoiévski. Eu não vou dizer qual, mas em breve vocês saberão. Até mais!